Olá, eu sou o professor André Beck da Universidade de São Paulo e neste vídeo eu vou falar sobre o potencial para a redução das emissões de CO2 do ambiente construído por meio da atualização de normas técnicas brasileiras, em particular da NBR 6118, Projeto de Estruturas de Concreto Armado. Este estudo foi feito com a colaboração de alguns alunos, em particular o Luiz Gustavo Costa, que aparece aqui em vermelho, e o Gustavo Kenzo Tamura, que está aqui agachadinho de preto. Alguns pontos que eu discuto neste vídeo têm origem na realização da Escola São Paulo de Ciência Avançada em Segurança das Estruturas, escola que ocorreu em maio deste ano aqui na Escola de Engenharia de São Carlos, e que discutiu o papel do ambiente construído nas emissões de gases de efeito estufa, bem como os efeitos das mudanças climáticas na segurança das estruturas. Estudos do Fórum Econômico Mundial mostram que as mudanças climáticas provocaram a perda de até 10 mil vidas e de 280 bilhões de dólares em 2021. De fato, as mudanças climáticas têm produzido eventos climáticos mais frequentes e mais severos que têm um impacto na segurança das estruturas. Por outro lado, o ambiente construído é responsável por até 40% das emissões de gases de efeito estufa a nível global. Aqui vemos imagens do desastre ambiental ocorrido no Rio Grande do Sul em maio de 2024. O aumento da temperatura global em 1,2 graus, que é a nossa realidade, foi um responsável por um aumento de 2 vezes na frequência de ocorrência deste fenômeno. O aumento das temperaturas globais em 2 graus poderia produzir um aumento adicional de 1,3 a 2,7 vezes na frequência de ocorrência destas cheias. Portanto, devemos fazer a nossa parte em reduzir as emissões de CO2 do ambiente construído, em particular, tratando do chamado Embodied Carbon, que corresponde às emissões decorrentes da fabricação dos materiais, do transporte até o canteiro de obras e da construção das edificações. Uma forma de reduzir as emissões do ambiente construído é através do uso de novos materiais. Por exemplo, podemos usar a cinza pozolânica ou volante para reduzir o consumo de cimento na produção do concreto. Com isso, nós conseguimos reduções das emissões de CO2, que, no entanto, estão associadas a um custo, que pode variar aí da ordem de 50 até 100 dólares por metro cúbico de concreto produzido. Também temos técnicas para captura e armazenamento de CO2 de plantas de concreto, cujo custo varia aí da ordem de 88 a 161 dólares por tonelada de CO2 capturado. Outra forma de reduzir as emissões é através da chamada desmaterialização, que pode ser obtida pela otimização do projeto estrutural. É claro que esse tipo de solução é um estudo caso a caso e vai depender muito da boa vontade dos projetistas e dos proprietários. Portanto, existe aqui um problema de escala. Uma forma de reduzir as emissões de CO2 a nível nacional é através da revisão dos coeficientes parciais de segurança utilizados em nossas normas de projeto. Por exemplo, projetamos estruturas de concreto armado utilizando um fator 1,4 nas ações permanentes e um fator 1,4 nas ações de utilização. Enquanto isso, no resto do mundo, utiliza-se fatores que variam entre 1,2 e 1,35 para as ações permanentes, quando combinados com o 1,5 das ações de utilização. Os fatores de projeto utilizados no Brasil têm origem em 1978, quando foi criada a primeira versão da norma NBR 6118, que aposentou a NB1 de 1950. Naquela época,
projetávamos estruturas de concreto utilizando o chamado método da ruptura, que utilizava um coeficiente de segurança único para o projeto de estruturas de concreto armado. Na época, verificou-se que esse fator de segurança 2 poderia ser decomposto em um γF para as forças e um γC para a resistência do concreto, que, sendo 1.4 vezes 1.4, resultaria em um coeficiente aproximadamente igual a 2. Já para as estruturas de aço, à época utilizávamos um coeficiente de 1.6, que, combinado com o mesmo 1.4 das forças, resultaria num coeficiente de 1.15 a ser aplicado na resistência do aço e o produto dos dois aproximadamente igual a 1.6. Portanto, desde 1978, projetamos estruturas de concreto armado no Brasil, utilizando o mesmo fator parcial de segurança de 1.4 para as ações permanentes, para as ações de utilização e para as ações do vento. Como veremos, esta escolha não é a mais apropriada do ponto de vista da confiabilidade das estruturas, bem como pode estar levando a um consumo desnecessário de material e a emissões que poderiam ser evitadas. Neste estudo, avaliamos o potencial de redução das emissões de CO2 ao se utilizar coeficientes parciais de 1.3 para as ações permanentes e 1.5 para as ações de utilização, ao invés do 1.4 e 1.4 preconizados pela NBR 6118. Para tanto, realizamos uma análise de ciclo de vida do tipo Cradle to Gate, ou seja, do berço ao portão da obra, que leva em conta as emissões na produção dos materiais, no transporte desses até a obra e na edificação da estrutura. Utilizamos os valores constantes nas tabelas do SIDAC, Sistema de Informação de Desempenho Ambiental da Construção. O estudo realizado por Gustavo Kenzo Tamura em sua dissertação de mestrado considera um prédio de 10 andares, regular, em concreto armado, de 4 vãos por 4 vãos. O estudo das emissões começa com o projeto das lajes e considera 3 casos de taxa de armadura: máxima, convencional e mínima. Utilizando os coeficientes da NBR 6118, chegamos em espessuras de laje de 9, 13 e 18 centímetros. Utilizando os coeficientes parciais sugeridos, conseguimos reduzir a espessura da laje utilizando a armadura próxima à convencional, produzindo uma redução de peso da ordem de 6%. Seguindo para o projeto das vigas, novamente utilizando os coeficientes parciais sugeridos, conseguimos uma redução de 2 centímetros na altura útil das vigas, o que produz uma nova redução de peso da ordem de 5%. Seguindo para o projeto dos pilares, conseguimos uma redução de 1 centímetro na seção transversal quadrada, tanto para os andares inferiores quanto para os andares superiores, o que produziu novos ganhos de redução de peso, que variam aí de 3 a 5%. Olhando para o prédio como um todo e considerando os valores mínimos e máximos de emissões da tabela do SIDAC, verificamos uma redução de 6,6% nas emissões de CO2, utilizando os coeficientes parciais sugeridos. Então, o ganho de redução no CO2 incorporado é da ordem de 6%, mas também temos reduções da mesma ordem no consumo de materiais, na intensidade de concreto e na demanda de energia. Com isso, conseguimos verificar que o uso de um coeficiente de segurança menor para as ações permanentes e um pouco maior para as ações de utilização tem um potencial para alcançar reduções de até 7% no CO2 emitido por todas as obras de concreto armado no Brasil. Com um custo negativo, uma vez que esta redução das emissões está associada a uma redução no consumo de materiais. De forma escalável, pois uma alteração nos coeficientes parciais de segurança
permite a aplicação dessas reduções no Brasil inteiro e sem necessidade de treinamento dos profissionais, uma vez que não há mudanças nos procedimentos de projeto. Essa alteração passa a ter efeito imediato, uma vez que a norma seja atualizada. Neste momento, você poderia se perguntar, mas quem é esse professor Beck que ousa sugerir mudanças em nossos coeficientes de segurança? Será um aproveitador que descobriu que a sustentabilidade é um tema de pesquisa atual? Não. Eu sou o cara que está há 20 anos estudando a teoria de confiabilidade das estruturas e que está há 15 anos trabalhando no problema de calibração baseada em confiabilidade dos coeficientes parciais de segurança. Nestes 20 anos, me tornei membro das principais organizações internacionais, como a International Association of Structural Safety and Reliability e o Joint Committee on Structural Safety. Também me tornei membro do editorial board das principais revistas de segurança das estruturas. Portanto, posso dizer que sou reconhecido internacionalmente como uma autoridade em segurança das estruturas. Portanto, eu posso afirmar que a mudança sugerida melhora a confiabilidade das estruturas. Para entender o impacto das alterações sugeridas na segurança das estruturas, retomamos o conceito de projeto via estados limites, utilizando coeficientes parciais de segurança. Nesta metodologia de projeto, a resistência de projeto é obtida minorando a resistência do concreto a partir de um coeficiente γC e minorando a resistência do aço a partir de um coeficiente γS. A resistência de projeto deve ser maior do que a solicitação de projeto, que é obtida majorando as ações permanentes através de um coeficiente γD, majorando as ações de utilização através de um coeficiente γL e majorando as ações do vento através de um coeficiente γW. Quando o vento entrar como ação secundária na combinação, também utilizamos um fator de combinação ψW. O formato de projeto via estados limites surgiu nas décadas de 70 e 80, junto com o desenvolvimento da teoria de confiabilidade das estruturas. Esta teoria visa quantificar as incertezas nas ações estruturais, as incertezas nas resistências dos materiais, as incertezas nos modelos de cálculo de engenharia. Juntamos todas essas incertezas em um vetor x. O efeito dessas incertezas é uma possibilidade de respostas indesejadas, como, por exemplo, a possibilidade de colapso da estrutura. Essa possibilidade será medida em termos de uma probabilidade, como sendo a probabilidade do vetor x pertencer ao domínio de falha. Neste gráfico, vemos a função de densidade de probabilidade conjunta de duas variáveis x1 e x2. A equação de estado limite é aquela que divide os domínios de sobrevivência e de falha. Desta forma, a probabilidade de falha pode ser encontrada como uma integral da função de densidade de probabilidade conjunta no domínio de falha. Simplificando esse problema para o caso de duas variáveis aleatórias, sendo essas a resistência e a solicitação, temos aqui a equação de estado limite que caracteriza o domínio de falha. A função de densidade de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias é agora representada através de um conjunto de curvas de nível. Agora, a probabilidade de falha pode ser encontrada resolvendo a integral por faixas, onde a resistência varia de 0 até S e a solicitação varia de 0 até infinito. Quando as variáveis aleatórias R e S são independentes, obtemos esse clássico resultado que mostra que a probabilidade de falha é proporcional à região de interferência
entre a cauda superior da distribuição das solicitações e a cauda inferior da distribuição cumulativa de probabilidades da resistência. Uma ferramenta genérica para resolver o problema de confiabilidade é o chamado método de confiabilidade de primeira ordem. Neste método, as variáveis aleatórias do problema são mapeadas do espaço de projeto original para o espaço normal padrão, adimensional, onde todas as variáveis têm média zero e desvio padrão unitário. Neste espaço, as curvas de nível da função de distribuição de probabilidade conjunta passam a ser círculos concêntricos. Neste espaço, nós vamos procurar o ponto sobre a equação de estado limite mais próximo da origem. Este ponto chama-se ponto de projeto. A distância entre esse ponto e a origem é o chamado índice de confiabilidade. O índice de confiabilidade fornece uma medida geométrica da probabilidade de falha ao aproximar o conteúdo de probabilidade para trás deste hiperplano, como uma integral da função de densidade de probabilidade normal avaliada em menos beta. Portanto, o índice de confiabilidade é uma medida geométrica da probabilidade de falha. A partir deste momento, vamos definir os problemas de confiabilidade em termos do índice de confiabilidade. O problema conhecido como calibração baseada em confiabilidade dos coeficientes parciais de segurança consiste em encontrar um vetor gama que contém todos os coeficientes parciais de segurança de uma norma a ser calibrada, inclusive os coeficientes de combinação das ações secundárias. Queremos encontrar o vetor gama que minimiza as diferenças entre um índice de confiabilidade alvo escolhido pelos analistas e o índice de confiabilidade arco-íris. Estes louros australianos estão aqui para que você lembre o que é o índice de confiabilidade arco-íris. Os índices em vermelho, I e J, representam as diferentes razões entre a ação de utilização e a ação permanente, e a ação do vento e a ação permanente, utilizados como pontos de calibração. O índice H em laranja representa todas as diferentes configurações estruturais consideradas no problema de calibração, o que inclui lajes em flexão e em cisalhamento, vigas em flexão e em cisalhamento, pilares, elementos de ligação, elementos comprimidos e tracionados e assim por diante. O índice G em verde representa todos os diferentes materiais envolvidos num determinado exercício de calibração. Na calibração que nós fizemos, considera os elementos estruturais em concreto armado, elementos estruturais em aço, estruturas mistas aço-concreto e também estruturas de alvenaria. O índice roxo dado pela letra K corresponde ao pior caso de combinação entre a ação de utilização com o seu valor extremo e o vento entrando como ação secundária, ou o vento com o seu valor extremo e a ação de utilização entrando com o seu valor secundário. Ao todo, o nosso exercício de calibração envolve mais de 31.000 configurações de elementos estruturais. Antes de iniciar o procedimento de calibração, precisamos realizar a quantificação das incertezas das variáveis envolvidas. Aqui apresentamos um estudo baseado na análise de 39.000 corpos de prova de concreto usinado ensaiados no recebimento, de diferentes classes de concreto. E analisamos o fator de Bias, que é a diferença entre a resistência média e a resistência característica, e do coeficiente de variação, que caracteriza a variação das resistências obtidas nos resultados experimentais. Aqui comparamos o fator de tendência e o coeficiente de variação obtidos para os concretos brasileiros em laranja com os concretos ensaiados nos Estados Unidos, o que mostram tendências semelhantes. Também realizamos um estudo
das ações de utilização em prédios, recuperando modelos utilizados internacionalmente e que representam as ações de utilização como uma soma de uma parcela sustentada, representada pelo mobiliário e utensílios utilizados em um determinado prédio, bem como a parcela intermitente, representada pelo uso e ocupação instantâneo da estrutura. A partir deste modelo, dado em normativas internacionais, como por exemplo no Probabilistic Model Code do Joint Committee on Structural Safety, avaliamos as probabilidades de excedência que estão listadas na NBR 6120. Mostramos, por exemplo, que a ação de utilização varia significativamente com a área de influência de cada elemento estrutural. Realizamos a comparação das ações resultantes das probabilidades especificadas na 6120 e as ações resultantes na norma europeia, americana e na norma ISO. E também verificamos que as probabilidades de excedência informadas na NBR 6120 correspondem, para o caso de pilares em edifícios do tipo escritório, a áreas de influência que variam entre 100 e em torno de 130 metros quadrados. Nesta tabela, apresentamos um comparativo das distribuições de probabilidade utilizadas para caracterizar as ações estruturais no processo de calibração. Eu chamo a atenção para a diferença nos coeficientes de variação entre a ação permanente e as distribuições utilizadas para caracterizar o valor de ponto arbitrário no tempo da ação de utilização e o valor extremo de 50 anos da ação de utilização. Esta diferença entre 0,25 e 0,12 é importante para entender os resultados da calibração. Aqui vemos já os resultados da calibração em um gráfico que mostra a razão entre a ação de utilização e a ação permanente, variando de 0 até 2, onde os valores inferiores correspondem às estruturas mais pesadas, tipicamente as estruturas de concreto armado. E vemos na escala vertical os índices de confiabilidade. As duas curvas em azul mostram a faixa de índices de confiabilidade obtida quando se usa os coeficientes parciais de segurança da NBR 6118, ou seja, antes da calibração. Com a calibração baseada em confiabilidade, observamos um estreitamento dessas faixas, ao mesmo tempo em que ocorre uma leve melhora dos índices de confiabilidade mínimo. Esta mudança, que torna os índices de confiabilidade mais uniformes ao longo das diferentes situações de projeto, é obtida com uma diminuição do coeficiente de segurança das ações permanentes e um aumento do coeficiente de segurança das ações de utilização. Esta tabela mostra os detalhes, onde nós temos os coeficientes de segurança utilizados na 6118 atual e os coeficientes de segurança obtidos no processo de calibração. Como vemos, o coeficiente das ações permanentes pode ser reduzido significativamente, enquanto que o coeficiente das ações de utilização deveria aumentar para 1,5. Ao mesmo tempo, o coeficiente de combinação das ações secundárias poderia diminuir de forma a reduzir a contribuição das ações consideradas secundárias na calibração. Esta tabela de resultados foi obtida utilizando como índice de confiabilidade alvo 3,17, que corresponde ao índice de confiabilidade médio obtido com os coeficientes atuais da norma. Portanto, devemos atuar na atualização urgente dos coeficientes parciais de segurança da 6118, de forma a reduzir o coeficiente de ponderação das ações permanentes
aumentando ligeiramente o coeficiente de segurança das ações de utilização. Com isso, conseguiremos uma melhora da segurança das estruturas e uma redução esperada da ordem de 7% da emissão de CO2 em escala nacional, com efeito imediato e com custos negativos, uma vez que essa redução está associada à redução do consumo de materiais. Para aprender mais, sugiro essas duas referências que descrevem o estudo de calibração baseada em confiabilidade aqui apresentado. Eu agradeço às agências que têm financiado as pesquisas do meu grupo e aos alunos que colaboraram com os resultados. Segue aqui uma lista completa de referências utilizadas nesse estudo de calibração baseada em confiabilidade das normas brasileiras. Agradeço a atenção e, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like e de divulgar para os seus colegas e conhecidos. A otimização dos coeficientes parciais de segurança para reduzir as emissões do ambiente construído brasileiro é uma responsabilidade de todos nós.